Queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Chaves, Carlos Muniz. Então, nós vamos agora para a aula número 4 do nosso curso de limites, dentro do nosso curso de cálculo integral e diferencial. Vocês podem visitar aí o curso completo. Aí está em construção, né? Curso eduardochaves.maestros.com. Curso espetacular, viu? Já tem toda a parte de matemática básica gravada, a parte de funções, todos os tipos de funções, inequações, tá? E a parte de limites, nós estamos na quarta aula hoje, tá ok? Você pode assinar lá, o nosso suporte é espetacular. Eu fui um dos melhores alunos de cálculo integral e diferencial na minha época de estudante na UFMG, nos anos 80, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você puder curtir o vídeo aí, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, eu tenho certeza que esse é um vídeo que vai servir para muitos e muitos alunos aí que fazem administração, engenharia, computação, né? Ciências contábeis, qualquer curso superior que precise dessa matéria aí, que é um desafio para todos os estudantes, tá ok? Então vamos lá. Essa aula ela é fácil, tá? Mas é importante, né? É um fácil importante, né? Então, olha lá, propriedades operatórias dos limites. São 5 propriedades ou 4. A primeira, limite da soma. É muito fácil, tá? Que é bastante fácil mesmo. Mas é importante. O limite da soma de duas funções, com x tendendo a um certo valor A, é o limite da primeira função, com x tendendo a A, mais o limite da segunda função, com x tendendo a A. Eu dei um exemplo aqui. É claro que eu estou fazendo aqui a propriedade apenas para mostrar ela, que nem precisava, né? Que é só substituir e acabou. Então, limite de x3 mais 2x2 com x tendendo a 2, ó, então vai ficar limite de x3 com x tendendo a 2 mais limite de 2x2 com x tendendo a 2. Que vai substituir, né? 2 elevado a 3 mais 2 vezes 2 elevado a 2, né? Então, 8 mais 8, 16. E é claro que limite da diferença é análogo, né? O limite de uma função g de x menos f de x, com x tendendo a A, é o limite de g de x com x tendendo a A, menos o limite de f de x com x tendendo a A. Aqui não me dei exemplo não, porque é similar ao limite da soma, correto? Então vamos para a segunda página. Limite de um produto, não é? Limite de f de x vezes g de x, olha lá, com x tendendo a A, é o limite de f de x com x tendendo a A, que multiplica o limite de g de x com x tendendo a A. Da mesma maneira aqui, ó, eu não, né, se eu fosse fazer um limite desse daqui, eu não ia utilizar essa propriedade. Eu estou fazendo para ficar mais, para poder demonstrar para vocês, né, que é só multiplicar e substituir e acabou. Então o limite aqui seria f de x, aqui seria g de x. Ó. Então o limite de 2x2 com x tendendo a 3, que multiplica o limite de 3x com x tendendo a 3. Substituindo, né? 2 vezes 3 ao quadrado, que multiplica 3 vezes 3, 18 vezes 9, 162. Analogamente, o limite de um quociente, né? Olha lá, limite de uma função f de x sobre g de x, com x tendendo a A, é o limite de f de x com x tendendo a A sobre o limite de g de x com x tendendo a A. Vamos pegar a próxima. Deve ser um exemplo, né? Aqui, ó. Deve ser um exemplo que eu coloquei aqui. Então, o limite da tangente de x, né? Olha lá, seno de x sobre cosseno de x com x tendendo a zero. Então, para demonstrar a propriedade, limite de c de x com seno de x com x tendendo a zero sobre o limite de cosseno de x com x tendendo a zero. Então, substituindo seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, 0 sobre 1, então o limite faz zero. Agora, essa daqui é interessante, ó. É a última, né? Limite de uma função composta. Aí vem uma parte teórica aqui bem rápida. Se existe o limite de uma função f de x com x tendendo a A, ele é igual a L, e g de x é uma função contínua, cujo domínio contém esse resultado L, então também existe o limite da função composta gof de x com x tendendo a A. Então, limite de g de f de x, que é o gof, né? Com x tendendo a A, você pode transformar g do limite de f de x com x tendendo a A. Então, o limite de f de x com x tendendo a A por hipótese, né? É igual a L, então a resposta aqui é g de L.
Então aqui a gente tem o exemplo, né? Olha lá, aqui a função g de x vai ser a raiz, né? O f de x vai ser aqui a função polinomial. Então, se eu quiser aplicar a propriedade, fica raiz quadrada do limite de 4x2 mais 2x mais 1, com x tendendo a zero. Raiz quadrada de, substituindo aqui dá 1, né? Porque ele fica zero aqui ao quadrado, raiz de 1 é igual a 1. O limite da raiz quadrada de x menos 1 sobre x2 menos 1, com x tendendo a 1, então eu substituo, né? 0 sobre 0. Então eu pego aqui a razão polinomial e fatoro, né, o denominador, olha lá, diferença de dois quadrados, cancelo 1 sobre x mais 1. Então, o limite de 1 sobre x mais 1, raiz quadrada de limite de 1 sobre x mais 1, com x tendendo a 1. Raiz quadrada de 1 meio, né? 1 sobre raiz de 2, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Eu acho que é o último exemplo, não sei se tem mais um aqui. É isso aí, então. Ô, gente, aula rápida, né? Mas importante, né? É isso aí, então até a próxima, um grande abraço, valeu aí, tchau.